Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 77 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. E ontem à noite, Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, concedeu à SIC uma entrevista ainda assim extensa, durou pouco mais de uma hora, em que falou dos temas mais atuais do Futebol Clube do Porto, do clube a que preside e da SAD a que preside. Eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passe, que é a minha crónica de opinião ou de reflexão matinal, que é entregue a todos os subscritores do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem ler, se é que ainda não leram o último passo de hoje de manhã. Enfim, há ali muita coisa, muito sumo a retirar daquela entrevista, desde aquilo que me pareceu o querer deixar subentendido que, de facto, avançará mesmo para eleições, Pinto da Costa, mas não o confirmou. O tentar, de certa forma, também menorizar a possibilidade ou o impacto de uma eventual candidatura de André Vilas-Boas, através por um lado, da desvalorização da importância de André Vilas-Boas no passado recente do Futebol Clube do Porto. A questão, enfim, sem grandes revelações relativamente àquilo que foi a Assembleia Geral e àquilo que foram os incidentes da Assembleia Geral, e depois aquilo que me pareceu a mim, enfim, das duas uma, ou o anúncio de um milagre ou uma terrível confusão entre a possibilidade do Futebol Clube do Porto vir a apresentar já no final deste ano, que é já para o mês que vem, capitais próprios positivos, e atenção, os capitais próprios do Futebol Clube do Porto estavam em junho em 175 milhões de euros negativos, portanto seria preciso um verdadeiro milagre, ou então alguma confusão entre aquilo que são os capitais próprios, que é a diferença, muito basicamente, entre o ativo e o passivo, perceber se uma empresa está ou não está em falência técnica, e aquilo que são os resultados do exercício, isto é, acho possível que o Futebol Clube do Porto venha a ter resultados positivos neste exercício de 2023, somando o segundo semestre da temporada 2022-23 com o primeiro semestre da temporada 2023-24, aí sim, porque os resultados do segundo semestre da temporada 2022-23 terão sido de cerca de 38 milhões de euros negativos, portanto, isso aí sim já é mais ou menos possível que venha a ser conseguido. Bom, mas quem quiser ler com profundidade, porque não vou falar do tema aqui hoje no Futebol de Verdade, aquilo que eu tenho a dizer sobre a entrevista de Jorge Nuno Pinto da Costa, o link ficou lá atrás, é no último passo, é a minha crónica de reflexão matinal sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, que está todos os dias disponível para toda a gente no meu Substack, em tadeia.substack.com. Não é preciso ser o subscritor premium para poder ler o último passo, basta... Enfim, em rigor não é sequer preciso ser subscritor, porque basta chegar lá, ir através do browser, ir à procura do meu Substack, mas a questão é que se forem subscritores, garantem que recebem estes textos no vosso endereço de e-mail, sem terem que andar à procura e sem terem que depender da roleta russa, que é todos os dias o algoritmo das redes sociais. Porque se a gente está à espera que o Facebook nos mostre exatamente aquilo que a gente quer ler, na maior parte das vezes sai-nos o tiro pela culatra e a coisa funciona um bocadinho ao contrário daquilo que pretendíamos. Portanto, aquilo que eu vos digo também, e vos encorajo a fazerem, é a subscreverem o meu Substack, em tadeia.substack.com. Se puderem fazer a subscrição premium, excelente, porque têm acesso a mais coisas e também, ao mesmo tempo, estão a auxiliar o meu esforço para manter o meu jornalismo fora ou independente dos grandes grupos de média. O link fica aqui. Quer queiram fazer a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se preferirem comprometer-se desde já durante um ano com o meu jornalismo e dessa forma beneficiando de 2 meses gratuitos, mas podem fazer também a subscrição gratuita, enfim, não têm acesso a tudo, mas acabam por garantir que recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos no vosso e-mail. Aliás, deixem-me que vos diga que os subscritores premium do meu Substack ontem receberam a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report é o meu programa em vídeo, cerca de meia hora semanal de análise tática ou estatística,
e que é entregue exclusivamente aos subscritores premium do meu Substack. Os outros recebem também, recebem o texto de lançamento, mas depois não conseguem ver o vídeo. O Futebol de Verdade Report de ontem, que, conforme vos digo, foi entregue exclusivamente em vídeo aos subscritores premium do meu Substack, é a prometida segunda parte da análise estatística ao primeiro terço da Liga. Se na semana passada eu vos tinha entregue as análises estatísticas coletivas, esta semana estava já prometido e assim foi feito. Entreguei-vos a análise estatística individual. Temos ali os tops individuais, os jogadores que mais se destacaram em vários parâmetros estatísticos neste primeiro terço da Liga. Há ali algumas surpresas interessantes e quem quiser, ou porque não é subscritor, ou porque não recebeu, enfim, quem quiser ainda assim ver o programa, também fica aqui um link para poder lá chegar. E, posto isto, vamos avançar para aquilo que é o core do Futebol de Verdade de hoje. Hoje temos Futebol de Verdade versão curta. Porquê? Porque não há flash, não houve futebol para analisar ontem e, portanto, hoje por aqui vão passar apenas e só as vossas perguntas. Vamos ter Q&A. Vou responder a uma pergunta vinda daqui mesmo, da caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube, e uma outra pergunta vinda da chatroom, perguntas do Discord, que está lá no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Cá vai disto, então, vão passar por aqui duas perguntas, tal como já sabem. A primeira já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei entre as que me deixaram ontem na caixa de comentários do Futebol de Verdade, aqui mesmo no canal de YouTube. Quero agradecer até mesmo àqueles que não têm perguntas para fazer, foram lá só escrever bom dia, porque até isso ajuda no algoritmo, ajuda a que o algoritmo mostre o programa a mais gente. E a pergunta que selecionei entre as que ficaram aqui ontem no meu canal de YouTube foi esta, do Jorge Fernandes. E o Jorge Fernandes perguntou o seguinte: bom dia, António. Olá, Jorge, bom dia. Eu creio que também deixou esta pergunta no Discord, mas selecionei daqui. Isto com o dono multiproprietário, saudado pelo presidente da UEFA, numa entrevista há uns meses, é uma aberração. É a minha opinião, diz o Jorge. A minha pergunta é a seguinte: enquanto isto acontecer com clubes médios, como o Braga, o Vitória Sport Clube, o Rio Ave, o Boa Vista, o Famalicão, a União de Leiria, o Belenenses, o Vitória Futebol Clube e a Académica, a coisa ainda pode funcionar. Agora, com um dos clubes, dos três grandes, acham que a sua massa adepta algum dia vai aceitar ser um clube B de um qualquer clube da Premier League? Muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Isto vem a propósito da entrada anunciada, ainda não concretizada, do grego Evangelos Marinakis para o capital da SAD, daquilo que vai ser a SAD do Rio Ave. O Rio Ave era até aqui uma SEDUC e foi aprovado pelos seus sócios a transformação da SEDUC em SAD para poder exatamente acolher capital estranho ao clube. E isto hoje está aqui tudo muito animado, aqui no domínio felino. Portanto, peço desculpa, os gatos andam a brincar. Bom, mas estava a dizer. E a passagem do Rio Ave de SEDUC a SAD vai permitir a entrada de Evangelos Marinakis, que já é dono do Olympiacos, um dos maiores, se não mesmo o maior clube grego, e é também dono do Nottingham Forest, clube da Premier League em Inglaterra. E isto vai naturalmente, enfim, temos que ter aqui a noção de que o montante de investimento necessário para viabilizar uma operação em Portugal é muito menor do que o montante financeiro necessário para manter um clube na Premier League em Inglaterra ou do que o montante financeiro necessário para ser campeão na Grécia. Porque o Olympiacos não luta para se manter à tona, com a cabeça fora d'água. Luta para ser campeão, para chegar longe nas competições europeias, para poder estar, inclusive, na Liga dos Campeões. Portanto, o investimento que Marinakis vai ter que fazer para ficar, segundo se diz, com 80% da SAD do Rio Ave, serão cerca de 20 milhões de euros, que vai servir basicamente para o Rio Ave poder pagar dívidas, abater passivo e pagar salários e continuar a manter a sua operação como viável. E isto, vou dizer-vos, não sendo fantástico, que não é tão dramático como algumas coisas que já vi por aí. Temos clubes, temos clubes em Portugal
que são absorvidos por fundos de capital muito mais duvidoso do que é o capital do Sr. Marinakis. Eu não tenho dúvidas nenhuma. O Sr. Marinakis é um investidor de futebol que está presente em alguns grandes clubes, e o meu problema com esta questão tem que ver, e ainda ontem escrevi sobre isso também no último passo, tem que ver um bocadinho com todas as relações confusas que isto vai permitir. Porquê? Vamos lá ver. A Presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, reconheceu que quem tornou possível a entrada futura de Marinakis no Rio Ave foi Jorge Mendes. Jorge Mendes já tinha sido quem tinha trazido, por exemplo, para o Famalicão, o israelita Idan Ofer, que também é um investidor do qual eu não tenho dúvida, não vai desaparecer, não vai, de repente, tirar o dinheiro todo e deixar o Famalicão afundar-se, como acontece às vezes com alguns investidores que ninguém sabe muito bem quem são, de onde é que vêm, enfim. Não é desses casos que estamos aqui a falar. Mas, lá está. Tinha sido já Jorge Mendes quem tinha trazido o Idan Ofer para o Famalicão. Com a entrada do Idan Ofer no Famalicão, o Famalicão que andava entre a 2ª Divisão B, ao Campeonato de Portugal, ao Campeonato Nacional de Séniores, não me lembro como é que se chamava na altura, e a 2ª Liga, subiu à Primeira Liga, tornou-se uma equipa que anda sempre ali a lutar por estar nas competições europeias e, inclusive, está a construir infraestruturas, foi campeão nacional de sub-19, portanto, está a ser feito ali... Perdão, isto hoje não está bom. Está a ser feito ali um trabalho muito meritório. Uma das chaves desse trabalho é Miguel Ribeiro, que era o antigo presidente da SAD do Rio Ave, e que, entretanto, ou antigo diretor-geral do Rio Ave, e que, entretanto, passou primeiro a diretor-geral e depois a presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão, e que é marido de Alexandrina Cruz, a presidente do Rio Ave. Eu não tenho aqui nenhuma dúvida, atenção, deixem-me dizer-vos isto, da seriedade das pessoas. Não acho nada que eles vão aqui agora, de repente, começar a combinar resultados uns com os outros, nada disso. Quero afastar desde já esse espectro da vossa suspeição, mas, volto a dizer, sou contra este tipo de coisas quando as relações começam a ser assim um bocadinho mais para o promíscuo do que aquilo que eu acho que deviam ser. Porque vai ser possível fazer negócios entre todos estes emblemas. É possível fazer negócios entre o Rio Ave, o Nottingham Forest e o Olympiacos, que podem servir para muita coisa, inclusive, por exemplo, para ludibriar regulamentações, para martelar contas, enfim, tudo isso pode ser feito dentro da lei. Pode ser feito de forma legal. Não estou a acusar ninguém de nenhuma ilegalidade. Tudo isso pode ser feito de forma legal. E eu não gosto que isso possa ser feito, muito menos de forma legal. Pronto, é só isso. É uma questão de gosto meu. Eu não gosto. Pode haver quem goste. Eu não gosto. Ainda aqui há dias havia alguém que vinha dizer: se eu soubesse que isto era acerca dos teus gostos, para nem estava aqui. Pronto, está bem, mas isto é a minha opinião. A minha opinião é aquilo de que eu gosto ou aquilo de que eu não gosto. Depois vocês podem gostar de coisas diferentes. Eu não acho piada nenhuma a isso. Portanto, onde é que isto nos leva? Mas à pergunta e eu estou aqui a fugir um bocadinho à pergunta do Jorge, porque achei que era importante esclarecer do que é que ele estava a falar, porque ele não foi absolutamente claro na pergunta. Não tenho nada contra a entrada do Sr. Marinakis ou de gente do calibre do Sr. Marinakis no capital dos nossos clubes. Já tenho alguma coisa contra o facto de haver aqui um mesmo facilitador que houve para a entrada do Sr. Idan Ofer no Famalicão, que é o empresário Jorge Mendes, e depois tenho mais ainda contra o facto de o Sr. Idan Ofer, que é dono da maioria do capital da SAD do Famalicão, ser um dos sócios minoritários do Atlético de Madrid, e do Sr. Marinakis, que vai ser, e aqui ainda muito mais, que vai ser dono da maioria do capital do Rio Ave, ser ao mesmo tempo dono da maioria do capital do Nottingham Forest e do Olympiacos. Isso não acho graça. Como não acho graça ao facto do Sr. Gerard Lopes ser dono da maioria do capital do Boa Vista e ao mesmo tempo ser dono da maioria do capital do Girondin de Bordeaux. Como não acho graça ao facto da transformação, que julgo ainda não ter sido concretizada, da SEDUC do Casa Pia em SAD, ser feita através do Sr. Platek, que é ao mesmo tempo que vai ser dono da SAD do Casa Pia, é dono da SAD do Spezia, em Itália. Como não acho piada ao facto de haver alguma mistura ali entre os donos do Estoril, os donos do Crystal Palace e os donos do Alcorcón, em Espanha. Enfim, são tudo questões às quais eu não acho graça, porque, enfim, não são proibidas, nem por lei, nem pela regulamentação da UEFA. É preciso dizer isto. A única coisa que a UEFA proíbe, de facto, é que clubes que se qualificam para as competições europeias tenham no seu capital participação superior a 30% dos mesmos donos.
Essa é a razão pela qual, por exemplo, o fundo V-Sports, dono do Aston Villa, acabou por recuar na proposta de compra de boa parte do capital da SAD do Vitória Sport Clube. Essa é a razão pela qual o fundo que é dono do Paris Saint-Germain, o fundo qatari, que é dono do Paris Saint-Germain, não ter, se não me engano, 29% do capital da SAD do Sporting Clube Braga. Não pode ter mais, porque se tiver mais, gera-se ali um problema para a UEFA. Bom, mas a pergunta do Jorge vai um bocadinho mais longe e diz aqui, enquanto isto acontecer com clubes médios, como o Braga, o Vitória, o Rio Ave, o Boa Vista, o Famalicão, a União de Leiria, Belenenses, Vitória Futebol Clube e Académica, a coisa ainda pode funcionar. Atenção, eu aqui faço claramente uma distinção entre os investidores que são investidores de referência, como é o caso do Sr. Marinakis, como é o caso do Sr. Idan Offer, como é até o caso do Sr. Gerard Lopes, que são pessoas que têm passado e que têm... sabe-se quem eles são, sabe-se onde é que eles investiram, sabe-se quais são os... E depois há alguns outros investidores que já apareceram por aí e que aparecem e desaparecem sem deixar rastro e isso acaba por criar problemas sérios às SADs quando eles se vão embora. Não acredito que estes vão embora sem por dar cá aquela palha. Mas continua ao Jorge. Agora, com um dos clubes dos três grandes, acham que a sua massa adepta algum dia vai aceitar ser clube B de um qualquer clube da Premier League? Acho que não. Acho que não e acho que não vai acontecer. Também vamos lá ver. As nossas... as SAD dos três grandes do futebol em Portugal, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, não estão assim tão mal a ponto dessa solução ser neste momento ainda sequer imaginável. Para mim não é. Aqui há tempos, aliás, quando foi notícia nos jornais ingleses que os donos do Chelsea estariam interessados em comprar uma parcela minoritária do Sporting, porque isso chegou a ser posto em cima da mesa em Inglaterra, e uma das coisas que se dizia por lá também era que, muito provavelmente, sendo o Sporting um clube de uma dimensão nacional, sendo o Sporting um clube que já ganhou competições internacionais, que está frequentemente presente nas provas internacionais, que vai jogar a Liga dos Campeões sempre com algumas aspirações quando vai para chegar à segunda fase, que vai jogar a Liga Europa sempre com aspirações para chegar a fases adiantadas da competição, não seria com certeza visto com bons olhos por parte da massa adepta do Sporting, de repente passar a funcionar como parque de estacionamento para os jogadores que o Chelsea não pode aproveitar, passar a funcionar como um Chelsea B. Isso, como é evidente, não vai acontecer, nem é possível que aconteça. Teríamos que imaginar aqui uma situação absolutamente catastrófica por parte das nossas SAD para que a massa adepta acolhesse isso com bons olhos. Não estou a ver de todo os sócios do Sporting, do Benfica, do Futebol Clube do Porto, a acolherem com bons olhos a possibilidade de aqui entrar o Citigroup, que é dono do Manchester City, os donos do Chelsea, o Sr. Radcliffe, que vai comprar o Manchester United, enfim, aqueles que são os maiores, as maiores potências financeiras que estão envolvidas no futebol europeu e mundial. E deixo sempre aqui parênteses para vos dizer que escrevi muito já sobre isso, sobre aquilo que são os donos da bola do futebol mundial, e fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto e aceder à série completa dos artigos que lá estão, com a estrutura acionista dos maiores clubes do mundo, e quando digo os maiores clubes do mundo, é para aí os 200 maiores clubes do mundo, não é os 3 ou 4, não, são para aí 200. Está lá tudo explicadinho, quem é que manda, quem é que comprou, e dá para perceber ali algumas coincidências, aqueles que estão em mais do que um clube, aqueles que vão comprando aqui, ali e acolá. Portanto, isto está lá tudo muito bem identificado. Portanto, Jorge, para responder à sua pergunta, não creio que isso seja possível nos tempos mais próximos, até porque, se formos a ver, neste momento, embora o Futebol Clube do Porto, tal como já disse aqui no início do programa de hoje, esteja a atravessar uma situação contabilística complicada, com mais de 170 milhões de euros de capitais próprios negativos, isto é, o passivo, a dívida, suplanta em mais de 170 milhões de euros o ativo.
isto é a situação que contabilisticamente se chama falência técnica. É a situação mais negativa em que alguma vez esteve uma SAD de um clube de futebol em Portugal. Nunca tinha acontecido. Até aqui o recorde, enfim, o recorde que o Porto estabeleceu, e não foi agora, já o tinha estabelecido, deixem-me só aqui recuperar a minha cábula, já o tinha estabelecido em junho de 2020, quando apresentou capitais próprios negativos de 151 milhões de euros, mas até aqui, e depois eles acabaram por baixar, vieram até aos 118, subiram para os 142, baixaram para os 122 e este ano subiram para os 175. Mas isto, enfim, suplanta largamente aquilo que era o recorde anterior, que era os 119 milhões de capitais próprios negativos apresentados pelo Sporting em 2012-2013, há 10 anos. Ora, o Sporting tem vindo a fazer uma recuperação, neste momento já apresenta capitais próprios positivos, já está no verde, o que sendo o Sporting é importante. O Benfica está, salvo erro, há 8 anos consecutivos também com capitais próprios positivos, e atenção, volto a dizer, não incorram no erro, que é confundir aquilo que é a situação dos capitais próprios, que é só ativo menos passivo, isto é, aquilo que se tem menos aquilo que se deve, pronto, é só isto, mais nada, com aquilo que são os resultados do exercício, que é, este ano demos lucro, este ano demos prejuízo. Não, isso é outra coisa. É claro que um clube que dá prejuízo em anos consecutivos vai acabar por criar uma situação complicada de capitais próprios negativos e, aliás, grande parte da situação complicada em que o Futebol Clube do Porto está neste momento teve a ver com os resultados do exercício da temporada 2019-2020, em que apresentou um prejuízo de 116 milhões de euros. Daí para cá já foi positivo em 2021, já foi positivo em 21-22, voltou a ser negativo em 22-23, mas veremos como é que vai ser em 23-24. De qualquer modo, perdão, volto a dizer, não creio que esteja aqui em causa a sobrevivência das empresas e, portanto, não estando em causa a sobrevivência das empresas, acho complicado sequer imaginarmos que possa vir a existir esse tipo de takeover hostil por parte de grandes investidores internacionais. E não sendo hostil, também não estou a ver, muito francamente, os sócios dos nossos principais clubes a admitirem uma situação de subalternização face a clubes mais ricos, mas que depois teriam sempre interesses conflituantes com os dos nossos principais clubes nas competições internacionais. Isto é aquilo que eu não vejo acontecer. Estou a ver isso a acontecer muito, porque lá está, também já o disse, é relativamente barato para quem anda a investir em clubes que jogam campeonatos como a Premier League. É relativamente barato chegar a Portugal e montar uma estrutura capaz de lutar por uma qualificação europeia. É muito mais barato fazer isso em Portugal. Aliás, o meu espanto sempre foi como é que não aparecem aqui mais investidores interessados em pegar num clube de dimensão média, aquilo que o Platec está a fazer com o Casa Pia, aquilo que o MSD Sports Capital está a fazer com o Estoril, aquilo que o fundo alemão associado ao Hoffenheim está a fazer com o Académico de Viseu, ainda na segunda Liga, aquilo que o Sr. Lopes está a fazer com o Boa Vista, aquilo que o Sr. Marinakis vai querer fazer com o Rio Ave, aquilo que o Sr. Idanoffer está a fazer com o Famalicão, aquilo que há um fundo também, se não me engano, tailandês, neste momento. Enfim, quem quiser saber é dar um salto aos donos da bola. Aquilo que está a ser feito com o Vizela, enfim, há de tudo um pouco. O meu espanto é que isso não aconteça com mais frequência, porque para ser europeu ou potencialmente europeu em Portugal, é muito mais barato do que lutar, por exemplo, pela subida de divisão no Championship em Inglaterra. E, portanto, espanta-me que não apareçam aqui mais investidores capazes de perceber o seguinte: com uma ínfima fração daquilo que eu preciso de gastar para ser alguém que se veja no futebol inglês, eu consigo montar uma equipa que vai à Europa no futebol português. E, a partir desse momento, consigo ter ali um local onde posso colocar os jogadores, onde posso valorizar os jogadores e onde posso fazer negócios. Portanto, isto para mim é
um mistério. Como é que não há mais gente a fazer isso? Mas aí estamos a falar, lá está, de clubes de uma dimensão média que podem ver nisso a possibilidade de crescimento e de se tornarem europeus por decreto. E nesses, sim, eu até admito que os adeptos acabem por validar, ou os sócios acabem por validar essas aspirações. Embora, aqui, volto a dizê-lo também, seja fundamental fazer uma avaliação criteriosa, escrutinar muito bem a quem é que se está a abrir a porta, para depois não se ficar com uma surpresa quando o indivíduo que aqui entrou a prometer que ia fazer do nosso clube uma potência que ia jogar a Liga Europa todos os anos e que se calhar até se ia qualificar para a Liga dos Campeões, de repente agarrou no dinheiro todo e foi metê-lo numa equipa de Espanha ou de Itália, e nós ficamos a arder sem equipa, sem clube, sem SAD, sem coisa nenhuma. Portanto, há que ser cuidadoso, mas volto a dizer, não creio que seja esse o risco com a entrada de gente como o Sr. Marinakis no Rio Ave. Acho que o risco da entrada do Sr. Marinakis no Rio Ave é outro. É um risco de, enfim, haver ali muita coisa em comum com outros investimentos e eu já não acho bem, lá está, que isso aconteça. Por exemplo, faz-me uma confusão tremenda, e isso vai ser driblado, aparentemente, a entrada do Sr. Ratcliffe, que é dono do Nice, e o Nice está a portar-se bem na Liga Francesa este ano, é dono do Nice e vai comprar o Manchester United. Agora, aquilo que está a ser preparado, precisamente para a UEFA, ele é dono até de uma equipa de Fórmula 1 e da Ineos, enfim, tudo e mais alguma coisa. E um par de botas. Mas aquilo que está a ser preparado para a UEFA não poder intervir é que, aparentemente, o Sr. Ratcliffe vai comprar apenas 25% do Manchester United à família Glazer e, apesar de ter só 25%, portanto, abaixo dos tais 30% que a UEFA estipula como limite para a multipropriedade, apesar de ter só 25%, vai ter poder de decisão. O que é uma coisa que a mim me faz uma confusão tremenda. Mas pronto, enfim. Era eu que ia ficar com 75% do Manchester United, mas depois o tipo que tinha 25% é que decidia o que é que ia ser aquilo. Não. Mas aparentemente é isso que está ali a ser posto em cima. Portanto, eu até acredito que haja aqui a possibilidade de uma venda fictícia do resto, ou de uma venda não declarada. Enfim, não sei. É tudo muito confuso e este é um mundo cada vez mais complicado para nele se entrar. Volto a dizer, quem quiser perceber mais sobre o tema, ficou lá atrás o link para a série Donos da Bola. Estão lá uma série de artigos que vão ser atualizados no início de 2024. Todos os anos é o meu compromisso atualizar aqueles artigos e todos os anos vos dizer, porque entretanto houve muita coisa, há muita coisa que lá está escrita que era verdade no início de 2023, mas entretanto já houve vendas e compras e já clubes que eram deste agora são daquele. Portanto, isto está sempre em mutação. E, portanto, o meu compromisso convosco é o de, no início do próximo ano, atualizar aquele conjunto de artigos que por lá estão. Muito bem. Respondida à pergunta do Jorge, muito obrigado, Jorge, por tê-la deixado. Estava à procura aqui do telemóvel, já aqui está, para poder ler-vos a segunda pergunta que selecionei no programa de hoje. Antes disso, queria dizer-vos também que pedir-vos que deixassem o vosso like no programa de hoje, que comentem. Não só no live chat, eu vou lá estar no live chat, ou estarei aqui no live chat enquanto o programa estiver a estrear no meu canal de YouTube para vos responder de forma simples às perguntas que forem por lá colocando, mas comentem também na caixa de comentários para deixarem perguntas para eu poder responder na edição de amanhã e aproveitem também, se não tiverem perguntas para deixar, vão lá, nem que seja para dizer bom dia, olá, gostei muito de cá estar, ou não gostei nada, pronto, enfim, aquilo que vos der na gana, só mesmo para, havendo comentários, o algoritmo favorecer um bocadinho o futebol de verdade e começar a mostrar o programa a mais gente. Bom, podem também fazer-me o favor de se inscreverem no canal. Não pagam nada. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e, inscrevendo-se no canal, clicarem também em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos no futebol de verdade. Fica aqui o link para poderem inscrever-se então no meu canal de YouTube. Temos que fazer crescer esta comunidade. E, posto isto, vamos então entrar na pergunta do Discord, que é a pergunta que eu seleciono entre todas aquelas que ficam diariamente
no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem todos os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com que queiram lá entrar. Enfim, ninguém é obrigado, mas os textos exclusivos para subscritores premium têm geralmente um botão que permite a entrada no servidor de Discord. A pergunta que selecionei, que está aí já à vossa frente, foi colocada pelo Alexandre Salazar. Pergunta ao Alexandre o seguinte: boa noite, António. Olá, Alexandre. Dos vários jogadores, dos 4 grandes que terminam um contrato no final da época, e você aqui está a arranjar um problema, olha, com o Jorge, que vai já dizer que o quarto grande não é o Sporting Clube Braga, que é o Belenenses. Portanto, não... E também o Ricardo, que é ali um bocadinho boavisteiro, se calhar vai dizer que o quarto grande é o Boa Vista. E depois já deve ver quem aparece a dizer que é o Vitória. Portanto, enfim, é complicado isto. Mas eu entendo, acho que você está a querer falar do Sporting Clube Braga. Mas... dos vários jogadores, dos 4 grandes que terminam um contrato no final da época, quais acha que são aqueles que os clubes deveriam tentar renovar contrato? E quais aqueles que deveriam tentar vender em janeiro? Vender em janeiro não será fácil. E quais aqueles em que é preferível esperar pelo final da época para se tomar uma decisão? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Fui aqui à procura de ver quem eram os jogadores, então, que estavam em final de contrato no Benfica, no Flóculo Porto, no Sporting Clube Braga e no Sporting, e vou dar-lhe a minha opinião, caso a caso. No Benfica, há 3 jogadores em final de contrato. Ángel Di Maria, Rafa e Chiquinho. Vamos lá ver. O que é que eu acho? Di Maria. Di Maria ganha muito dinheiro para aquilo. Enfim, ele veio. E eu creio que a intenção do jogador é acabar a carreira na Argentina, voltar à Argentina para jogar um último ano. Eu acho que no caso de Di Maria seria claramente o de manter o jogador interessado. Perceber. Enfim, não sei. Vamos ter que ver aquilo que vai ser o rendimento de Di Maria durante a segunda metade da temporada. Ainda ontem, por acaso, no Futebol de Verdade Report, Di Maria aparece em alguns dos tops estatísticos da nossa liga. Portanto, não é um jogador que esteja a ter mau rendimento. Agora, é um jogador que implica um investimento e um gasto que não é, se calhar, bem compaginável com aquilo que são as contas do clube. Veremos. Dependeria sempre de rendimento. Agora, ficando à espera, e eu aqui, no caso de Di Maria, recomendaria aguardar. Ficando à espera, há sempre o risco de ele poder vir a assinar pelo Rosário Central, para onde parece. Mas até porque vem aí o Pellistri, e parece que o Pellistri vem para o lugar do Di Maria, portanto, é o novo Di Maria, segundo se diz até na Argentina, eu não sei, ainda não vi, com olhos de ver, portanto, não sei se é ou não é. Portanto, creio que o Benfica não fará um esforço extraordinário para manter Di Maria. Rafa é um caso diferente. Rafa é um caso em que será muito difícil, aparentemente, ao Benfica renovar contrato. O Rafa terá propostas, ou terá promessa de propostas ainda não pode ter, só a partir de janeiro, para assinar contrato com condições muito vantajosas para ele. Já não é um jogador jovem, já é um jogador que, enfim, já não será vendável em alta pela sua idade, embora não seja um veterano, e, portanto, a prudência aqui até recomendaria, se o Benfica estivesse numa situação financeira complicada, recomendaria tentar vender em janeiro. Foi o que o Porto fez, por exemplo, com o Corona aqui há uns anos. O Corona ia acabar o contrato, não ia renovar, e o Porto acabou por vendê-lo por até 1/3 daquilo que tinha pago ao Twente, creio que foi ao Twente da Holanda, pagou 10 milhões e vendeu por 3. Portanto, acabou por ser um mau negócio, mas há uma grande diferença entre o Rafa de hoje e o Corona do ano em que ele saiu para o Sevilha, que é, o Rafa é titular do Benfica e o Corona já não era titular do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu admito até que no caso do Rafa, enquanto ele continuar a ser importante para o Roger Schmidt, a ideia do Benfica seja manter. Fazer uma proposta, ver até onde é que se pode ir. Se ele quiser renovar, fantástico. Se ele não quiser renovar, aceitar a perda do jogador a custo zero no final da época. Enfim, acabou por render, com certeza, no plano desportivo. E o Rafa também aparece em alguns dos parâmetros no Futebol de Verdade Report de ontem. E o Chiquinho? Bom, o Chiquinho eu creio que será relativamente mais ou menos complicado de renovar com ele. Não é titular da equipa, não é um jogador que, com certeza, tenha assim tanto mercado. E é um jogador que o Benfica, querendo, com certeza poderá ficar com ele. Já esteve para sair, esteve para ser dispensado. Eu acho que é um jogador que pode ser útil. Enfim, não sendo muito caro, acho que é um jogador com o qual o Benfica poderia tentar, de facto, renovar, embora sem perder a cabeça, porque também não me parece que seja um jogador fundamental. Passamos para o Futebol Clube do Porto. 3 jogadores também em final de contrato. Pepe, Cláudio Ramos e Taremi. Bom, caso por caso, mais uma vez. Pepe é esperar. Se o Pepe quiser continuar a jogar, com certeza que continua e o Porto renova o contrato com ele. Mas é ele que vai decidir, não é o Porto.
E, aliás, este é um caso... o Pep tem 40 anos. Já não dá o rendimento que dava aqui há uns tempos, porque já se lesiona com alguma frequência, mas quando joga acaba por provar a sua utilidade. Portanto, aqui, em relação ao Pep, não acredito que ele vá para mais lado nenhum, das duas uma, ou renova ou acaba a carreira. Portanto, é só perguntar-lhe: Pep, o que é que tu queres fazer? Queres continuar a jogar? Muito bem, assinas. Não queres continuar a jogar? Muito bem na mesma, e com certeza poderá ficar na estrutura do Futebol Clube do Porto, se ele assim o entender. Taremi é um caso muito mais complicado. Ainda ontem, Jorge Nuno Pinto da Costa falou sobre Taremi na entrevista à SIC. E ele disse que apareceu aí o Milan e tal, mas não fez nenhuma proposta. E eu, na altura, falei muito aqui sobre isso e disse isso também. O Porto está iludido relativamente àquilo que o Taremi pode vir a valer no mercado. Taremi está nos 30 anos. Já não é um jogador que possa valer muito no mercado, a não ser que seja eventualmente para um mercado como o mercado saudita. Aliás, ele veio de lá, veio do Qatar, antes de vir para o Rio Ave, jogava no Al-Gharafa do Qatar, veio jogar para o Rio Ave, precisamente porque queria o contrário, queria visibilidade, queria vingar no futebol europeu. Conseguiu no Futebol Clube do Porto. Aquilo que eu julgo que motiva o jogador neste momento não é tanto o dinheiro, e ainda ontem Pinto da Costa disse também que Taremi recusou várias propostas de 10 milhões por ano. Ou recusou, não, ainda não as aceitou, é mais assim. Ainda não aceitou nenhuma proposta que lhe fizeram de 10 milhões de euros por ano. Mas, lá está, aquilo que ele quer mesmo não é tanto o dinheiro, é muito mais... E eu creio que Taremi quererá agora vingar num campeonato acima do nosso. Portanto, acho que o caso de Taremi dificilmente poderá ser um caso em que o Porto possa renovar. Também não acredito que valha a pena vendê-lo. Lá está, pelo mesma razão, Taremi é titular. Agora, há aqui uma questão relativamente ao Taremi que o aproxima um bocadinho do Corona. É que Taremi tem tido um rendimento abaixo do esperado nesta temporada. Tem estado abaixo daquilo que já mostrou. Vai caber muito ao Sérgio Conceição conseguir motivar o jogador para uma segunda metade da época ao seu nível. E se o conseguir, então sim, é manter o Taremi. Se o não conseguir, também não creio que haja grande vantagem. Enfim, qual é a diferença entre vender o Taremi por 2 ou 3 milhões em janeiro, quando ainda por cima será difícil de fazê-lo porque ele vai estar a jogar a Taça da Ásia e, portanto, qualquer clube que vá comprar pensa assim: espera aí, mas eu vou estar a investir num jogador que posso ter a custo zero em junho, quando o primeiro mês deste ano 2024, o mês de janeiro, ele vai estar ao serviço da seleção na Taça da Ásia. Enfim, não faz muito sentido, não é um investimento que faça muito sentido. Portanto, acredito que seja muito difícil ao Porto renovar com o Taremi, da mesma forma que acredito que lhe seja difícil vendê-lo. Portanto, coloca-se aqui uma situação muito semelhante à do Rafa. É motivar o jogador e mantê-lo ligado para que ele possa ser útil na segunda metade da época e depois aceitar, eventualmente, a sua perda a custo zero. Quanto ao Cláudio Ramos, eu gosto do Cláudio Ramos. Acho que é um guarda-redes interessante para o Futebol Clube do Porto. Vai depender muito daquilo que for a política do Porto para a baliza. Enfim, não é um guarda-redes do nível do Diogo Costa, nem pouco mais ou menos, mas admito que o Porto possa vir a ser forçado a vender o passe do Diogo Costa no final da época, e então o Cláudio Ramos fará todo o sentido de tentar renovar contrato com ele para que ele possa continuar e para que ele possa ser das duas uma, ou titular, o que não vejo como muito provável, porque provavelmente se o Porto vender Cláudio Ramos contratará outro guarda-redes do mesmo calibre. Não será fácil, mas pelo menos de um calibre acima do Cláudio Ramos, mas para continuar a ser o número 2, porque me parece que é um excelente número 2 que o Porto tem ali para a baliza. Sporting Clube Braga. São 5 jogadores em final de contrato. Nos casos de João Moutinho, José Fonte e André Castro, são 3 veteranos, em relação aos quais eu acho que se diz mais ou menos a mesma coisa que se pode dizer aqui relativamente ao Pepe no Futebol Clube do Porto. É perceber, e ao Di Maria no Benfica, é perceber, vamos lá ver, há rendimento, não há rendimento, não me parece, eles saírem dali não me parece que vão para mais lado nenhum, portanto, eventualmente chegar ao final da época e avaliar e perceber se vale ou não vale a pena renovar e em que condições, porque também depende muito disso, não é? Naturalmente. Depois, há os casos de Pizzi. Pizzi parece-me que, enfim, não sei quanto é que ele ganha exatamente, mas será com certeza um jogador caro para o estatuto de suplente, que é aquele que ele ocupa no Sporting Clube Braga neste momento, é mais vezes suplente do que titular, portanto, a renovar será com certeza, se eu aceitar perder dinheiro, relativamente ao contrato que tem neste momento, mas pode ser um jogador útil ainda assim. E Roger, esse sim, é jogador para renovar. Parece-me que é um extremo muito promissor na equipa do Sporting Clube Braga e com o qual fará todo o sentido tentar renovar contrato o quanto antes para impedir que ele saia a custo zero. Por fim, Sporting.
São 3 jogadores em final de contrato, enfim, além do Rafael Camacho, e o Sporting vai, com certeza, tendo em conta que nunca utilizou o jogador e nunca lhe deu verdadeira utilidade e ele ganha bastante, vai, com certeza, acolher com alguma felicidade o facto de ele acabar o contrato. Depois, sobram ainda o Adam, o Neto e o Coates. E são, mais uma vez, também casos diferentes. Em relação ao Adam, ainda ontem também foi citado o Adam no Futebol de Verdade Report. Eu acho que o Adam está um bocadinho abaixo daquilo que o Sporting precisa neste momento. O Sporting precisa de um guarda-redes capaz de ser titular em vez do Adam. Não sei se será o Franco Israel ou se vai ser preciso ir buscar outro. Portanto, admito perfeitamente que o Adam, até por ser um jogador importante em termos de balneário, possa vir a ser convidado a renovar, mas para bem do Sporting, creio que na próxima época já não poderá ser na condição de guarda-redes titular. Aliás, se bem se lembram, no início, quando veio o Adam, quando ele assinou o contrato com o Sporting, muito se dizia que ele viria para disputar o lugar na altura com o Luís Maximiano, que acabou depois por sair, e o Adam foi para o Ruben Amorim, sempre titular, desde que chegou ao Sporting. Acontece que ele vai ficando mais velho, também vai perdendo qualidades, e portanto é bem possível que já não seja neste momento o guarda-redes do que o Sporting precisa, e portanto a renovar sim, mas noutras condições. Em relação ao Neto, eu creio que a importância do Luís Neto no plantel do Sporting neste momento é uma importância de balneário. É um jogador que funciona muito bem em termos de balneário. Já não joga assim tantas vezes quanto isso. Portanto, creio que Ruben Amorim acolherá com bons olhos a possibilidade de ele renovar, mas, enfim, não é um jogador que seja importante para o rendimento futebolístico da equipa. É um jogador que é importante em termos de balneário. Por fim, Coates. Enfim, Coates é o capitão de equipa, não é? Portanto, sendo o capitão de equipa e sendo mais jovem do que Pep, aquilo que eu creio é que o Sporting deve fazer o esforço para renovar com ele. Também creio que Coates teria manifestado em tempos a intenção de vir a acabar a carreira no Uruguai, voltar ao seu clube, ao Nacional. Vamos a ver se o Sporting consegue que ele fique. Eu acho que Coates ainda tem um prazo de validade de mais um par de anos na equipa do Sporting. É possível que na segunda época já não seja titular. Há mesmo quem diga que neste momento o melhor trio de defesas do Sporting já é composto por Santos Justo, Diomande e Gonçalo Inácio. Agora acontece que Diomande muito provavelmente vai sair nos próximos tempos, não lhe dou mais do que 2 anos no Sporting. Gonçalo Inácio, idem aspas, portanto Coates poderá vir a ter que formar outros parceiros. Santos Justo é um jogador cuja condição física ou condição clínica, mais isso, deixa sempre algumas dúvidas, portanto, acredito que Coates possa vir a ser importante a sua renovação para continuar a formar parceiros e para continuar a fazer com que o Sporting avance no seu rendimento desportivo. E pronto, está respondida também a questão. Já sabem, amanhã volta a haver aqui Futebol de Verdade, 12:30, sempre, às vezes com um bocadinho de atraso, porque isto leva tempo a editar, a renderizar e tal, e coisa, e a aprovar pelo YouTube. Portanto, nada como terem as notificações ativas para saberem quando o programa está disponível e quando é que começa a estreia, e podem estar lá comigo, porque eu estarei na estreia no live chat a comentar o programa convosco. De resto, hoje resta-me agradecer-vos por terem estado aí, e desejar-vos um resto de bom dia e dizer-vos que fico à vossa espera, aqui mesmo, neste mesmo local, amanhã, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,